Agora vai. Foi o tranca-byte. Então, o que acontece? A pregação não é desmerecendo a pregação, essa mensagem em forma, essa pregação em forma, essa mensagem em forma de pregação como nós temos hoje nos nossos cultos. Não é desmerecendo isso e não é dizendo que isso é desnecessário ou que não deve haver. Eu só estava tentando colocar que a pregação, ela tem vamos colocar assim, uma função específica que é imediata, emergencial, é o pão diário, Então a pregação, ela serve lá para aquele momento, mas não quer dizer que a gente não pode carregar uma mensagem que a gente ouviu para o resto da vida e que seja uma mensagem instrutiva. É que, infelizmente, o que a gente tem na maioria das nossas igrejas, os pregadores, eles não têm um perfil de trazer uma mensagem instrutiva, orientadora, É mais mesmo uma questão, apela-se muito para a emoção, as mensagens geralmente são de cunho emocional, não é verdade, amados? Eu acho que não só conversão, como as pessoas não são levadas à maturidade espiritual, porque não há uma instrução, e há uma necessidade na vida de todos nós, irmãos, isso no âmbito natural, quanto no âmbito espiritual. No âmbito natural que eu estou dizendo, por exemplo, você pega uma criança, você precisa ensinar para ela, coisas básicas, é necessário, ela não aprende sozinha, não aprende por osmose, que a gente chama, ou só por andar do nosso lado ela vai aprender. É claro que o exemplo, os nossos atos vão influenciar também, mas eu estou falando da instrução objetiva, intencional, proposital, você identificar inclusive a necessidade da criança da faixa etária tal a tal, adolescente, jovem, instruir inclusive os novos casados, os casais, ou seja, a nossa vida, todas as áreas da nossa vida nós precisamos, nós não nascemos prontos, é impressionante como o ser humano, ele é a coroa da criação, ele é o ser que tem nele uma inteligência, indiscutível, mas ao contrário dos animais, ele precisa ser ensinado as coisas mais básicas da vida. Mas essa responsabilidade cabe a quem? Não, sim, vamos colocar. Não, calma, eu vou falar. É que eu ia aqui, fiquei na decisão de responder, eu tomo água. Como a resposta vai ser um pouquinho mais longa, eu tomei água antes, entendeu? Que é para não secar a goela. Então o que acontece? O que a Bíblia diz? Quem são as pessoas responsáveis pelo ensino? Vamos pegar na família, na sociedade e na igreja. Então na família quem é responsável? Os pais? Calma, não desanime não, deixa eu falar aqui da proposta, depois a gente... Na sociedade quem são? Então os governantes, e na igreja os pastores, os mestres, os obreiros. Nós estamos colocando aqui então que sempre os responsáveis são os adultos e os líderes, e os adultos são líderes no caso dos seus filhos ou da sua família, e a gente depois vai, lógico, dividindo quem é responsável pelo quê. Eu estou falando o que é bíblico. Agora, se na igreja, da maioria de nós, não está tendo, a gente precisa, irmãos, estar questionando inclusive as nossas igrejas e os nossos líderes, e cobrando eles, inclusive, respeitosamente, claro, mas cobrando eles para que eles possam então dar isso para a igreja, instrução. Nós precisamos ser as pessoas que denunciam, mas cuidado, irmão, porque às vezes essa denúncia, a forma que se leva a denúncia, talvez seja o problema. Professor, tipo assim, tem esses assuntos, mas não tem como a gente ficar calado, vamos debater. Eu não vou debater com a senhora não. Levanta-se. Já estou chamando de senhora que eu estou respeitando. Eu não quero briga. Estou brincando, meu pai. Levanta-se grupo dentro das igrejas para louvar. Jovens, se preparem, se vistam bonitinho no congresso. Vai fazer o quê? Canta, minha gente, acabou. É o culto Martinho da vida. Sim, levanta-se adolescente, qual é a finalidade? É cantar. Sim. Ciclo de oração, cantar. Varões, cantar. E a tua indignação, Ângela, é a mesma minha, de todos aqueles que percebem. Porém, veja bem, a minha proposta é que a gente se indigne com tudo isso, mas que a gente ache um meio, então, de estar contribuindo para que essas coisas possam estar mudando, Senão a gente vai ficar aqui numa indignação só. Não, a gente fala assim, questão, deve-se trabalhar, de repente, com palestras, com isso, com aquilo, mas, professor,
não sei onde tem. Não, estou falando, não tem. Não tem. Não tem. Aí, quando a coisa acontece, Sim. quando a droga chega, quando acontece a traição, quando o leite derrama, aí é o cão. Eu sei. Ângela, tem, e tem em muitos lugares. Muitos lugares tem. É que esses muitos lugares que tem, em comparação com os milhares dos outros que não tem, eles vão sendo quase que assim, invisíveis, né? Então a gente fala, nossa, a igreja está mal. Não, de fato, quando a gente analisa sociologicamente, no âmbito maior, as igrejas que predominam, eu estou falando na quantidade, nas construções, na ocupação social, elas de fato não têm essas estruturas que nós estamos discutindo e dizendo que é bíblico e é necessário para que uma igreja seja bíblica, saudável e relevante. Então, uma igreja, para ser bíblica, saudável e relevante, ou seja, que faça diferença na vida das pessoas e, consequentemente, na vida onde ela está plantada, essa igreja precisa ter essa proposta didática, de ensino, de pedagogia, de instrução, isso é fato. Agora, infelizmente, cresceu desordenadamente no nosso país o movimento evangélico. Quando uma coisa cresce muito rápida, não se há estrutura para que você atenda às demandas, não é? Então, o que acontece? Por exemplo, você pega as igrejas históricas com as igrejas pentecostais. As igrejas históricas, elas abrem de 10 em 10 anos uma igreja, não é? A pentecostal, cada ano é umas 10 igrejas, no mínimo. Eu estou falando um que sai, 10 sai de uma. Então, assim, não há nem a condição de estar preparando líderes, esses líderes que têm uma estrutura para que eles possam estar, então, iniciando uma obra estruturada. Então, você pega uma pessoa assim, vamos abrir uma igreja em tal lugar. A igreja pentecostal começa assim: bom, tem o culto na casa da irmã Maria, né? Aí juntou lá meia dúzia de gente, os vizinhos e tal, e aquilo vai crescendo. Aí não cabe mais na sala. Fala, e agora? O que a gente faz? Ah, vamos alugar um salão. Tem um salãozinho aí? Tem. O salãozinho quanto cabe? 30 pessoas. Ótimo. Glória a Deus. Então aluga o salão, põe a placa lá. Ou antes, colocava ponto de pregação, não é? No portão lá da irmã. Aí foi enchendo e tal, põe a placa já. Aí o que acontece? Acontece que pega um obreiro que está um pouquinho mais disposto, que nem sempre é o mais preparado, mas é o que está mais disposto, é a bola da vez, né? Você pega lá o obreiro porque ele é uma pessoa de oração, glória a Deus, tem que ser mesmo. É uma pessoa que de repente é mais disposta, é uma pessoa que ele de alguma maneira sabe lidar com a questão administrativa, e você põe e fala, é o pastor. Às vezes essa pessoa tem chamado pastoral, mas não teve preparo para isso. E aí o que acontece? Vem vindo as demandas, porque de repente começou lá com 200 crianças na igreja, com 5 adultos, né? Mas vem vindo os adultos, os casais, essas crianças vão crescendo, vai se tornando adolescente, um problema complicado lidar com adolescente na igreja, a fase e tal, e começa então a vir as demandas, e essa pessoa não foi preparada. Essa pessoa precisa acordar 4 da manhã para trabalhar e ganhar o sustento da sua família, tem que trabalhar de segunda a sábado, às vezes domingo, tem que chega na igreja correndo, né? Não teve tempo para um devocional, não preparou uma mensagem, não tem tempo para si, muitas vezes perde a sua família nesse processo, não dá conta das demandas da igreja. Então perceba, isso é uma realidade que aconteceu de 100 anos para cá aproximadamente. 100 eu não digo, mas 60 anos para cá, isso que aconteceu no Brasil, né? E aí a gente viu então, e aí foi crescendo as demandas, foram crescendo, porque a sociedade ajudava antes, um pouquinho, a sociedade refreava moralmente o pecado, né? Então, na sociedade mesmo, falar de segundo casamento, de divórcio, era um negócio seríssimo. A sociedade não tinha esse índice enorme que se tem hoje. E outras questões mais, a droga não era tão, há 60 anos atrás, sempre houve, mas não era tão grave como é hoje. As coisas foram chegando na igreja, e essas pessoas foram encontrando as dificuldades. Então assim, por um lado, a gente avalia essa realidade, por outro lado, a gente não tira a responsabilidade de nenhum líder de fazer o seu papel, não é? Mas assim, é muito complicado, porque é uma análise complexa, não é algo muito simples, a gente fala, olha, é isso, é assim, assado. É muito complexo, a gente está tratando aqui com aquilo que é o ideal, e o ideal sempre é muito difícil de alcançar, que é o ideal bíblico, que é aquilo que seria saudável, não é?
Infelizmente é o que acontece. É lógico que eu poderia passar aqui dias e dias mostrando para vocês e avaliando sociologicamente a complexidade de tudo isso, só que eu também seria imprudente, eu seria injusto se eu só falasse desses problemas e não trouxesse para vocês a proposta de nós mudarmos isso. Aí fala assim: André, mas quem vai mudar esse negócio gigante que está tudo desmantelado? Não, a gente não está aqui para mudar o mundo. Nós precisamos mudar aquilo que a gente pode mudar à nossa volta. Se for uma pessoa, ótimo. Se forem 2 pessoas, melhor ainda. Se for a nossa congregação, nossa, é vitória, hein? Não é? Então assim, mas causa indignação. Mas tem uma frase muito interessante de um poeta, não vou falar o nome dele, né? Porque a gente fala no meio do povo de Deus, assim, tem uns que não considera poeta só porque não tem um rótulo de evangélico, né? Mas é um poeta. E ele tem uma frase em uma das suas músicas que ele diz assim: a nossa indignação não pode ser como uma mosca sem asas que não passa da janela das nossas casas. Né? Eu acho muito interessante essa avaliação dele. Nós devemos nos indignar, mas qual é a proposta que a gente tem que levar, que a gente precisa levar? Fala: nossa, André, mas é cansativo, esgota a gente ficar lutando contra o sistema. Claro que sim, claro que sim. Vai lutando até quando dá. Cuidado para não morrer lá, né? Aí o meu conselho é: quando está olhando que você vai morrer, sai dela, povo meu, escapa-te por tua vida. É isso o meu conselho. Eu não aconselho ninguém sair de nenhuma igreja quando vê toda uma deficiência, quando se depara com um padrão bíblico, né? Que a gente sempre vai ter as nossas igrejas aquém do padrão bíblico, abaixo do padrão bíblico, umas um pouco mais próxima e outras bem longe, e outras que a gente fala, a gente duvida que aquilo é uma proposta de igreja evangélica. Mas assim, amados, eu conheço, eu participo de uma inclusive que tem essa proposta, que está começando agora, 2 anos e meio para 3 anos, a igreja Batista, né? E está começando, e o pastor já está tendo essa preocupação, e eu estou com desejo de colaborar lá, cooperar lá, né? Levando inclusive essa, que eu entendo ser a aptidão que Deus me deu no seu reino, que é de instruir. Então o que acontece? Mas quando a gente se depara com esse negócio gigante que é movimento evangélico no Brasil, multifacetado, uma coxa de retalho, aí a gente fala: nossa, diga, Analice. Eu também quero falar. Então fale, não te cales. Mas eu acho também, eu vejo também que as pessoas, elas estão conformadas, elas Sim. estão Acomodadas. Tá tudo bem, Sim. porque assim, elas não, se você faz um convite como esse, porque tem muitos cursos, a gente pergunta, tem faculdade, mas as pessoas não querem. Hoje se tem muito mais possibilidade do que se tinha 10, 15 anos atrás. Com certeza, Fato. e as pessoas não querem, Não porque querem. não querem, como se diz, perder entre aspas, não querem gastar o seu tempo estudando, Exato. porque é mais fácil você ouvir uma pregação, pegar um pregador de fora, você visita a igreja tal. Isso é cultural, Analice. Isso é cultural. O brasileiro. Tem muitas possibilidades, Tem. tem muitos ensinos bons, Sim. bons mesmo, mas as pessoas não querem. Isso é cultural, né? É uma cultura. O brasileiro já tem fama de não gostar de estudar, de ler. A gente tem, isso que eu falo para vocês, eu poderia traçar sociologicamente todos os fatores que contribuem para isso. Estou falando de 500 anos. Eu poderia trazer para vocês 500 anos de análise histórica, é minha área, sociologia. É isso minha formação, não é nem teologia. Minha área é sociologia. Então eu poderia traçar para vocês, sociologicamente, esses 500 anos da fundação do nosso país e por que nós somos assim. Estou falando do brasileiro, né? Porque assim, a cultura influencia muito. Nós somos igreja, mas somos igreja dentro de uma cultura. Então isso reflete para nós, né? Quando a gente tem, por exemplo, as igrejas históricas, a origem delas não é no Brasil. Quando a gente pega as pentecostais, as origens são no Brasil. E isso, inclusive, é o que vai mostrar essa diferença também. Agora, o que acontece? Acontece que eu não tenho esperança nenhuma de um avivamento no nosso país. Estou falando isso por uma análise histórica, teológica, tá? Não tem como teve lá em 1517, como teve na década de 40, de 50, de 60, de 70, ainda de 80, esse avivamento ainda existiu no nosso país. Então, 4, 5 décadas nós tivemos esse avivamento, conversão de almas, né? Esse crescimento da igreja, e aí depois descambou. Como todo crescimento que não tem estrutura, ele vai se desordenar
de uma forma ou de outra, isso é fato, o que acontece. Mas biblicamente a gente percebe também que a obra de Deus sempre foi feita com a minoria das pessoas, sempre, irmãos. Isso é estatística bíblica, histórica e vivencial nossa, nas nossas igrejas. Ou não é na igreja de vocês? Quem é que faz lá as coisas? Meia dúzia. É sobrecarregado essa meia dúzia. Existe uma estatística que quem trabalha, quem faz a igreja acontecer nas suas atividades, é independente do tamanho dela. E quanto maior ela é, mais isso vai se mostrando real, né? Porque, por exemplo, na igreja de 100, se tem lá 30 pessoas que não fazem, aliás, se tem 30 pessoas que fazem e 70 que não, é uma coisa. Numa igreja de 1000, 300 faz, 700 não. E aí vai subindo, então, isso vai se tornando mais visível. Mas louvado seja o nome do Senhor. Chegou o anjo da providência. Quantos querem glorificar Jesus, irmão? Entrando no varão. Bendito seja o Deus. Deus te abençoe, meu irmão. A oração foi Duplamente, viu? forte aqui. Isso, agora vamos voltar para cá, mano. Obrigado, Nego. Pode ser, meu irmão. O que acontece? Ah, tá. Então, tem uma estatística que diz que 30% da igreja é que 30% das pessoas na igreja, em todas as igrejas, é que faz as coisas acontecer. E os outros 70% são carregados pelos 30%. Isso sempre foi, irmãos. Isso sempre será, possivelmente. Tá certo? É uma profecia do óbvio, não é nem revelação, é uma profecia do óbvio. E biblicamente a gente percebe isso também. Nunca foi a multidão, Deus nunca contou com multidão. Deus sempre contou com 2 entre os 12 espias, né? Deus sempre contou com o remanescente de Israel dentre os milhões ou os milhares. Então sempre foi e sempre será assim, amados. Agora a gente tem que pensar: eu sou esse escolhido de Deus, eu devo ser esse escolhido de Deus, que devo fazer a diferença na vida de quantos? Não importa o número, mas nas possibilidades, nas oportunidades que nós temos. E aí sim, a nossa indignação, ela tem que vir como uma ação contra essa indignação, senão a gente tende a ter murmuração. Aí é ruim para nós, né? Porque de fato, não tem hora que eu quero desanimar. Quando eu vejo assim, eu falo: meu Deus, parece que o meu trabalho é em vão, parece que não tem resultado. A gente vai falar dessas coisas aqui, sobre resultado e tal. São coisas que são relativas, e o sucesso não está nessas coisas. O sucesso está em eu estar fazendo exatamente aquilo que condiz com a minha convicção, com as oportunidades que Deus me dá, com os recursos que Deus me dá, e com o tempo, ou o tempo que eu tenho, o tempo que eu discerno, né? O tempo discernido. Eu tenho que discernir o tempo. Muitos cristãos não discernem o tempo, são alienados, não sabem da realidade. Aí quando a gente entra com uma discussão assim, analítica, crítica, né? Nesse sentido positivo, aí os irmãos ficam espantados: meu Deus, mas não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso no teu país, na tua igreja, às vezes na tua vida. Sim, é porque tipo assim, professor, tipo assim, todos os ensinos que o Espírito Santo tem nos trazido a essa sala de aula, só tipo assim, nos confronta, porque parece uma teoria Isso. de uma realidade que a gente nunca viveu. Parece utopia, né? É isso. Parece que eu estou apresentando para vocês assim uma... Não, entendeu? Dá a impressão que a gente tem que aceitar Jesus de novo. Se bater no céu, parece que a gente parece que aceitou Jesus. Desanima não, viu, Marana? Tá, vai melhorar uma hora dessa. Não, Os irmãos que estão chegando agora estão dizendo: nossa, então... Eles falam: Senhor, você só vai acabar logo, né? Mas isso é uma realidade frustrante, entendeu? É frustrante. É frustrante. Coisa boa, é coisa muito boa isso, porque quando a Bíblia, quando a palavra de Deus consegue atingir essa nossa consciência, aqui começa o princípio de reverter um processo. Então, enquanto a Bíblia não atinge isso, enquanto essa consciência nossa não é, entre aspas, ativada, enquanto a gente não é confrontado para mostrar a nossa realidade, aí não tem como Deus fazer nada, e não há nada a ser feito. Então essa alienação, essa anestesia que as pessoas têm, mental, né? Essa paralisia cerebral que as pessoas têm, deixa eu pegar alguns adjetivos aqui, essa loucura que as pessoas vivem,
em não querer enxergar a realidade, porque dá trabalho, conhecimento, dá trabalho, e isso traz sofrimento para a nossa alma. Irmãos, quem mais sabe sofre, quem mais vê sofre, quem mais tem recurso e sabe que poderia fazer alguma coisa, encontra dificuldade, essa pessoa se angustia, é angustiante. Sabe quem passou mais angústia na sua vida, por ter mais clareza das coisas, por enxergar a deficiência, enxergar a miséria espiritual de um povo? Foi o nosso Senhor Jesus, irmãos. Quando ele olhou assim, a cidade de Jerusalém, o seu povo, ele começou a chorar. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te acolher debaixo, das minhas asas, assim como a galinha faz com os seus pintainhos, tu não as quiseste. Ele se encheu de compaixão, a angústia tomou conta da alma de Jesus, irmãos, ali próximo da cruz do Calvário, a ponto do seu corpo expelir gotas de sangue. Foi um negócio inimaginável. O nosso Senhor Jesus, ele se angustiou por ter toda a clareza, por enxergar, ter todo o discernimento. E quanto mais nós sabemos, quanto mais nós somos esclarecidos por Deus, mais sofrimento nós vamos ter, mais nós vamos ser participantes do sofrimento de Cristo, mais nós vamos gemer com o Espírito Santo que geme. Então isso é fato. Quer mais de Deus? Quer conhecer mais de Deus? Quer ter mais comunhão com Deus? Se prepara, porque mais angústia, mais tristeza, mais trabalho, mais cansaço. Não. Agora sim, Deus promete mais presença na angústia, mais renovo no cansaço. Olha só, irmão, mais graça para enfrentar as dificuldades, mais recurso para que a gente, à medida que a gente recebe de Deus conhecimento, a gente tem mais recurso para levar esse conhecimento para as pessoas. Ou seja, e se prepara para mais perseguição do Satanás. Mas quanto mais Satanás, o inferno, ele nos persegue, mais Deus dobra o cuidado e o contingente angelical em nosso favor, irmãos. É isso que me alenta, isso que me consola, Então, quanto mais dificuldade, mais Deus se mostra presente. Estou aqui, meu filho. Se preocupa não, que a obra nem é tua, a obra é minha. É que você está sendo participante da minha obra. Mas sou eu que estou nessa empreitada. Amados, é Deus que está preocupado com a sua igreja. É Deus que é o responsável, o Espírito Santo, para vitalizar, sustentar, ressuscitar, restaurar, renovar o seu povo. E é o Espírito Santo que pode fazer esse movimento. Nós somos chamados a esta consciência, para que Deus faça isso em nós, e a partir de nós, e através de nós, alcance outras pessoas, tantas quantas também abrindo o seu coração para isso. É um fato, E é por isso que muitas vezes eu falo assim: nossa, porque vocês pensam que de vez em quando eu não dou uma loucura na cabeça assim, comparo, rapaz, mas que luta, eu estou não sei quantos anos assim, não consigo juntar 50, 40 pessoas para a gente aprender um dia da semana, Aí eu vejo as pessoas falando, fazendo tanta besteira, e junta 200, 300, 400 pessoas. Eu falo: meu Deus do céu, que coisa terrível, angustiante. Eu entendo que eu estou trazendo algo que é saudável, que é bíblico, e é uma dificuldade enorme para a gente juntar. Eu estou alegre demais aqui, vocês não têm noção com vocês. Eu sei, então, Mas o que me anima? Me anima que Deus me chamou para fazer aquilo que eu entendo que é para ser feito, irmãos. Eu não sou responsável pelos resultados. Vai ter que contar com a minoria também. Sempre. Vocês são testemunhas minhas, principalmente a Analice, a André, a Ângela também, acho que é só, que está um pouquinho mais de tempo. Só vocês lembrarem de lá para cá, sempre foi isso. Sempre começou naquela tal, e depois vão percebendo que existe um confronto, exige um esforço, um compromisso, tem um desgaste, existe um investimento de tempo, de dinheiro, de intelecto, de um monte de coisa. Então as pessoas vão se revelando o que elas querem, o que elas não querem. Então, na verdade, essas coisas são até uma peneira de Deus. É uma peneira de Deus. Jesus, ele usou, aliás, eu disse, eu acho, a aula passada, se eu não disse, vou começar a dizer agora. Jesus, aliás, eu disse a matéria passada, e eu comecei a matéria passada, a aula passada desta matéria, estão entendendo? Falando que Jesus, ele só traz, Deus, o Pai só traz a si, por meio de Jesus, pessoas através do ensino. Lembra? João capítulo 6, versos 44, 45. Tu lembra, Valeu? Lembra não? Anote aí, meu irmão. Anote aí, tá sem. Quer caneta? Quer? Não, tem aí. Anote aí.
capítulo 6 de João, verso número 44 e 45, esse texto, essa referência, foi a matéria apologética, a última aula que eu trouxe, lembra, Nilton? E aí eu comecei então essa matéria, que foi a aula passada, trazendo de novo, porque a apologética de alguma maneira está ligada à didática e à didática apologética, né? Vocês vão perceber isso. E o que acontece? Então o ensino, a instrução, é a única forma, o único meio que Deus traz as pessoas a si, porque Deus traz as pessoas a si não é pelo coração, e é sim pelo entendimento, pelo raciocínio, pelo pensamento transformado, por dar uma mente de Cristo. A salvação está no capacete, não está no escudo, não está nos pés, não está nos lombos cingidos, não está na espada. O capacete da salvação na cabeça, no entendimento, pelo ensinamento. Nós somos seres que conseguem discernir pelo entendimento as coisas de Deus, e aí a partir da instrução, da verdade que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que diz o texto bíblico? E outros mais ainda, ou seja, instrução, ensino. Oh, que coisa interessante. Os profetas, irmãos, eram homens extremamente sabidos da vontade de Deus, da história do seu povo, do Deus que eles proclamavam. Os apóstolos, os servos de Deus. Então sempre a ação de Deus esteve ligado a reeducar o homem. Escola de profeta. Tinha, e era sério, era muito sério, né? A escola de profeta na época de Elias e Eliseu, aliás, antes até um pouquinho tinha, né? Não foi nem Elias e Eliseu não, acho que no tempo lá de Saul já tinha, lembra que ele estava lá com os profetas, ele acabou profetizando, né? Então desse tempo já havia, e aí depois o Elias e Eliseu que eles talvez aí deram mais notoriedade a isso aí. Mas o que acontece? Havia e houve e sempre haverá essa necessidade, esse meio que Deus usará, porque é no entendimento. Quando a mente é transformada, quando a consciência é mudada pelo Evangelho, aí as coisas mudam. Agora, quando o coração da pessoa, o lado emotivo da pessoa é atingido, e é isso que faz ela fazer o que ela faz, quando ela não sente, quando os sentimentos são o contrário, aí começa tudo um declínio espiritual, porque a pessoa é regida pelo que ela sente, pelo que ela vê, pelas coisas aparentes, não é pela fé. E a fé é algo que transforma a mente. Nós não andamos mais por vista, por fé. E o que é a fé? Se não entender, compreender quem é Deus, o seu caráter, seus atributos, sua promessa, não é? E nós nos fiamos nisso, confiamos nisso. A gente é regido por isso, pelo que Deus disse, quem Ele era. Então o conhecimento traz para nós e alimenta a nossa fé. É o conhecimento, não é outra coisa. É o conhecimento, a presença de Deus nos traz clareza de quem nós somos, de quem é Deus e do que Deus quer de nós. Então falta de fato a instrução, falta a Bíblia. Falta a Bíblia na nossa vida, na vida da igreja. Se falta a Bíblia, falta tudo, irmãos, não é? Porque é a ferramenta que o Espírito Santo usa. É a Bíblia, é a sua palavra, é a consciência transformada, entende? Irmãos, como é sofrido pecar contra a consciência, como é luta, meu Deus, você não dorme em paz, não tem como deitar a cabeça no travesseiro se fica um martelo assim na consciência, ó. E o maior juiz que nós temos é a nossa consciência. Paulo, ele disse: eu a mim mesmo sou muito pouco, me dou a julgamento, nem das outras pessoas, nem eu mesmo. E pouco o Senhor vai ter que julgar de mim, porque eu mesmo me julgo. Olha a consciência que Paulo tinha, pela clareza do Evangelho, da palavra de Deus. Então a nossa consciência é uma testemunha de Deus poderosa. A consciência, ela é uma ferramenta de Deus para nos manter inclusive na sua presença, porque ninguém foge dela, né? O Antigo Testamento as pessoas pensavam que era mais duro, né? Tal, pecou aqui, morre, pecou, é apedrejado, fogo dele, a terra abre, engole o cabra. Não, irmão, o Novo Testamento ele era mais suave, mais tranquilo, porque a pessoa tinha que ser pega com a boca na botija, né? Então, agora o Novo Testamento, o Evangelho, vai onde? Lá dentro do homem. Jesus disse assim: vocês não ouviram o que disseram os antigos?
né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que somente... eu vou misturar aqui, fazer uma mistura toda para aplicar de uma vez só. Jesus disse, se eu desejar uma mulher, aliás, se eu adulterar com a mulher, eu sou réu do juízo, né? Se eu matar uma pessoa, eu sou réu de juízo. Ele disse, eu, porém, vos digo, se no coração desejar a mulher do próximo, se no coração você gerar o ódio, já tudo isso, irmão, já é passível do inferno. Onde que Jesus foi? Lá onde ninguém foge de si mesmo, no seu interior, na sua consciência. Então o Evangelho é muito mais duro, porque ele nos julga toda hora, ainda que ninguém veja, e ninguém nos pegue no pecado. Então o Evangelho é atormentador para aquele que quer viver no pecado. E a minha esperança é que, depois de cada aula que vocês têm aqui comigo, a minha esperança é que vocês tenham dificuldade de dormir. Deus me dê essa graça. Que vocês fiquem fritando na cama. A minha esperança é que esse Evangelho, que eu acredito ser confrontador, é que depois de vocês ouvirem esse Evangelho, o ensino aqui, essa é a minha esperança, que vocês possam de fato ir para a casa de vocês falando, Senhor, me socorre. Eu quero que vocês saiam daqui desesperados todas as noites de quinta-feira, dizendo, Senhor, eu preciso de fato da Tua graça, da Tua ajuda. Olha só o que o Senhor falou comigo hoje, quanta transformação eu preciso e não posso. Todas as vezes que nós fizéssemos isso, pode ter certeza, o Evangelho ia transformar a nossa vida de uma maneira poderosa, tão poderosa, que a nossa vida seria uma denúncia escandalosa. Nós seríamos um profeta de Deus, onde nós congregamos, vivemos e circulamos no dia a dia, né? Minha esperança é essa, vocês não durmam, que tenham perturbação na alma, angústia no coração. Sim, mano, que o Espírito Santo consiga confrontar o nosso velho homem, porque só após isso, irmão Cláudia, veja bem, só após isso é que o Espírito vem derramando a sua natureza em nós, irmãos. Só após isso é que a gente vai encontrando essa comunhão plena com Deus, ou vai se aproximando, melhor dizendo, né, dessa comunhão com Deus, porque a natureza, a velha natureza sendo confrontada, sendo castigada, né, é o UFC de Jesus, onde o velho homem ele é surrado, jogado na lona. Eu vi uma camiseta hoje, eu lembrei de UFC porque eu vi uma camiseta, o irmão com UFC assim, eu pensei comigo, o irmão gosta de luta, né? Mas embaixo estava o UFC, esqueci. O único foco é Cristo, o único foco Cristo. Mas vamos lá, deixa de besteira, o negócio até estava interessante, eu já comecei, né? Casinha. Então, amados, isso vem por quê? Por conta da instrução, o ensino. E a gente precisa se dedicar a isso, né? Na verdade, quanto mais a gente aprender de Deus, mais nós seremos confrontados. Quanto mais formos confrontados, mais nós vamos ser transformados. Quanto mais formos transformados, mais a gente vai conseguir influenciar pessoas, porque inclusive o que eu quero falar com vocês, talvez hoje não sei se vai dar, mas é que a nossa liderança se dá por influência. O ensino, mais do que informação, se dá por comunicação de vida, transferência de vida. É isso que a gente faz, é isso que o Evangelho faz. É isso que Jesus disse que eram as suas palavras, transferência de vida. Não é João 6,63? 63. No finalzinho do versículo, ele está dizendo: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Né? As palavras de Cristo são espírito e vida. Então, o ensino que nós falamos no âmbito do reino de Deus não é transferência de informação, não é um maior, um mais sábio, um mais sabichão falando para um mais ignorante. Não é isso, irmão. Não é um avisado falando para um desavisado. É a transferência de vida, daquilo que nós sabemos de Cristo, vivemos de Cristo, nós transferimos com a nossa vida. Isso vem por meio da instrução, mas vem por meio de um instrumento que é usado e ele próprio desfruta disso. Não é? Poderoso, não é esse ensino, irmão? Quando a pessoa fala com propriedade e quando a outra enxerga nessa pessoa essa realidade. Na evangelização, por exemplo, quando nós vamos falar de paz, que o evangelho é um evangelho de paz, mas a pessoa percebe que a gente não é uma pessoa apaziguada, que é difícil dessa pessoa aceitar essa mensagem, né? Ela tem dificuldades, ela às vezes é sincera, mas encontra uma barreira.
uma dificuldade muito grande, porque o anunciador não vive o anunciado. É muito complicado, né? A gente tem que falar com propriedade. Eu, graças a Deus, esta madrugada, estava falando com uma pessoa e ela estava com desejo assim de tirar sua vida e tal, e falando da angústia do que ela passou do ano passado para cá, um negócio complicado. E assim, eu pude falar com ela e eu me identifiquei, porque parte lá das suas angústias e suas dificuldades, da realidade dela, das fragilidades, dos pecados dela, eram os meus próprios, né? Eu falei, amada, fica tranquila, Deus fez com a minha vida isso que eu estou falando que vai fazer com a sua. Fez comigo. Eu falei, tantos anos atrás era eu assim nessa situação. Você está assim, eu estou falando, não é porque me falaram, é porque fez na minha vida. Eu tenho convicção, eu tenho a plena certeza que Deus vai fazer isso na minha vida, que o Evangelho tem poder para transformar a tua vida, transformar a minha, porque a tua é muito semelhante ao que era a minha, não é? Vocês acham que o peso que tem essa palavra não é muito maior? Então a gente precisa ter a clareza do que a gente está falando de ensino, didática, pedagogia, mas nada mais a gente está falando de falar do que a gente vive, de uma forma mais organizada talvez, mais objetiva. O que falta talvez nas nossas igrejas é isso: objetividade, planejamento, intencionalidade. A gente é meio desordenado, né? Foi interessante no áudio que você, na última aula, falou assim, quando se deve orientar uma criança no caminho, né? Quando, né? Quando, aí você falou, no ventre. Desde o ventre, Sim, mas aí é como tem um livro chamado assim, Jesus Meu Psicólogo, né? Augusto Cury. Hã? Augusto Cury. Sim, Augusto Cury. E você vê a gente assim, nós somos tudo doente, né, professor? Porque a gente não teve essa orientação desde o útero, né? Sim, nós somos todos doentes. Aqui alguns têm uma enfermidade mais aguda, mais crônica. E mesmo quem, dentro da igreja, quem de repente nasceu no berço evangélico, e de repente foi jovem, adolescente, hoje casou, não vive isso, né? De repente, se você falar com um jovem que nasceu no berço, a mulher está grávida, você já está educando seu filho e fala, nem nasceu. Por falta dessa orientação. Exato. Na verdade, não é que tudo se resume, mas a gente percebe que a falta de instrução talvez seja a maior causa de tudo isso, toda essa deficiência que a gente vê na nossa vida e na vida, consequentemente, da igreja e de um país, por exemplo, que é o nosso país. Então, na verdade, a instrução, irmãos, faz parte da necessidade humana. Tem que ensinar mesmo, coisa básica, que é coisa que para uns é óbvia, mas para a maioria não é, né? Então tem essas questões. A maioria de nós, a grande maioria, precisa ser ensinado o caminho. A Bíblia diz que nem o louco erra o caminho quando ele é ensinado. No texto lá, Isaías, nem o louco erra. O mais tolo, quando ele é ensinado, ele não erra o caminho. O ensino tem esse poder de orientar as nossas vidas, direcionar as nossas vidas, né? De dar recurso. Pode ser a pessoa mais simples que for, que tenha mais limitações que tenha, mas o ensino, a instrução, dá a essa pessoa a capacidade de ela prosseguir de uma maneira que glorifique a Deus, que ela tenha, que desfrute da proposta do Evangelho. Mas é ensino, não tem outra escapatória, não tem outro caminho, não tem outro meio. É por isso que eu entendo, invisto nisso, tenho há 11 anos especificamente, mais especificamente há uns 11 anos para cá, tenho me dedicado com mais intensidade a essa questão da instrução teológica. Há 19 anos eu tenho me dedicado ao ensino na igreja, porque faz 19 anos que eu aceitei Jesus, não tem como ser mais, não é? Agora o que acontece, amados? Nós precisamos entender que esse ensino ele precisa ser também ordenado, não é qualquer ensino, não é de qualquer maneira, não é juntar povo com a revistinha na mão e falar um monte de coisas, tá certo? Essa questão da intencionalidade que a gente tem que ter, do planejamento. A gente não tem um projeto de igreja. Qual é o projeto de igreja no nosso país? Você pergunta para o pastor ou para qualquer líder dentro da igreja, nos departamentos. Eu perguntei isso para uma certa líder. Eu disse assim: qual é o projeto que vocês têm para daqui 5 anos? O que vocês acham que foi a resposta? 5 anos? Nenhum. Tinha para aquele ano. Para aquele ano tinha, porque eu já acho até muito interessante, que coisa boa, tem um projeto para o ano, né?
Só que não tem a médio e longo prazo, tem aquilo que é imediato. E quando naquele ano que virou, não vingou o negócio, não produziu o resultado esperado, o que acontece? Muda-se de... Eu falei, opa, tá alguma coisa errada nisso aí. Eu falei, não, calma aí. Então é assim que a gente age? Não é por convicção, não é por missão dada? Se Deus não tem uma missão, se tem uma clareza, a gente vai projetar aquilo. Ah, mas e o resultado? Não importa. Eu não trabalho em vista dos resultados. Ah, e o tempo? E o que a gente está gastando? Não teve retorno. A expectativa não foi atendida, irmãos. Teve um camarada que entrou em depressão porque não teve as suas expectativas atendidas. E o nome desse cidadão? Elias, profeta do fogo. Sim, senhores. Elias, imagine só. Vamos pegar o texto lá, irmão, de 1 Reis, que eu acho muito interessante. Olha só que coisa linda. Você falou, é uma questão cultural, né? Eu estava vendo no jornal hoje que de 20 propostas para a educação no país, só uma foi concluída. O resto... Não foi levado. Não. Nossa. De 20, só uma. Amados, eu descobri mesmo, eu estava lá há muito tempo e eu que descobri agora. Eu descobri umas 2 semanas passadas, me convidaram para uma palestra lá em Santo André, na escola. Não vou falar, né, para não fazer propaganda e achar que eu estou fazendo propaganda, mas para mim só existia escola confessional, que são aquelas escolas, por exemplo, escola da Adventista, escola católica, essas são as confessionais, né, e evangélicas até mesmo. Mas não, tem uma escola lá que é chamada de escola por princípios. Eles têm os momentos devocionais, inclusive, ensinam a Bíblia, inclusive, um negócio muito interessante, né? Mas o que não é nem esse assunto que eu quero entrar, não. Mas a questão é assim, por exemplo, olha só, nós temos potencial de tudo quanto potencial em todos os aspectos possíveis. Potencial, que eu digo, de mão de obra, a gente chama na sociologia isso de capital social. Nós temos mão de obra na igreja, nós temos gente crente, discípulos de Jesus e que são profissionais da educação, professor de matemática, de português, de química, que tem que ser muito cheio do Espírito Santo para ensinar química, não é não? Não é não? Mais cheio ainda para aprender, né? Então nós temos profissionais nas igrejas da educação, diretores, pedagogos e tal e tudo mais. Então esse é o capital social que nós chamamos. Nós temos capital, nós temos estrutura arquitetônica que nós chamamos, que é estrutura, prédio. Nós temos espaço, inclusive ociosos. Vocês sabiam que os templos evangélicos são os espaços mais ociosos de todo o mundo? 7 dias na semana. Quantos dias na semana fica aberto aqui lá? 4, 5. As igrejas têm bastante atividade, 4, 5, né? À noite, que abre 2 horas aproximadamente. Então você tem lá 24 horas vezes 7. Quem é bom de conta aí? Quanto? 24 vezes 7. 24 horas do dia vezes 7 dias. 168 horas ou 1.680 horas? 24 vezes 7. Põe na calculadora esse trem. Teologia, a gente até tenta dar conta aqui, mas exata não é minha área. Isso, pega aí. Ajuda. 7 vezes 24. 168. Não tem como ser mais que isso. Tá bom. 1000 horas. Não, é só minha dúvida. Então 168 horas, não é isso? Se nós temos 5 cultos, 2 horas, 5 cultos na semana e 2 horas de duração, então nós temos 10 horas. 10 horas, mas a possibilidade seria 168 horas. Então aí umas 158 horas na semana fica inútil aquele espaço, ocioso. Olha só, irmãos. grandes espaços. Enormes, são elefantes brancos. São elefantes brancos que nós temos aí, que poderia, porque nós colocamos lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não muito longe daqui, não num lugar tão distante, né? Seguindo a avenida aqui, pegando a Mateu Bay, nós temos lá uma igreja que tem uma capacidade, um auditório de 2.500 pessoas aproximadamente. Então nós temos um espaço que poderíamos colocar 2.500 pessoas. Olha só, irmãos, e se faz isso,
de uma forma muitas vezes inócua, de uma às vezes improdutiva, só para juntar pessoas, e enche as igrejas de gente vazia da vontade e do conteúdo de Deus. Então enche igreja de gente vazia de Deus. A gente consegue fazer isso, mas não consegue aproveitar esse espaço. Nós temos espaço, nós temos gente, nós temos os recursos da lei, inclusive ao nosso favor. Por que a gente não aproveita tudo isso para beneficiar a sociedade? Porque queremos fazer obras sociais. Olha o potencial da igreja evangélica no Brasil. Poderia mudar, irmãos, esse país do dia para a noite, se tivesse esse projeto de igreja, se tivesse essa intencionalidade, se tivesse a clareza do reino de Deus. A pergunta, quando eu faço para alguns líderes, ou na matéria que a gente fala sobre a igreja, né, sua natureza e missão, eu pergunto: amados, essa sua igreja aqui, tal, que você congrega, que você lidera, que você pastoreia, se ela sumisse do mapa, se ela desaparecesse agora, que falta faria para esse bairro, para essa rua, para esses vizinhos? Ó, vocês estão dando a resposta. Não é? Olha só, percebam então, amados, como tem uma coisa muito errada, né? Tem uma coisa muito errada. Ô, Angela, eu vou para os comerciais daqui a pouco, continuar assim. Então, o que acontece? Mas o ensino precisa ser intencional, amados. Nós precisamos ter um planejamento, o que a gente quer da nossa vida, né? Inclusive no ensino. A criança, quando se começa a ensinar ela, diz os especialistas que leva-se 21 anos para instruir essa criança. 21 anos para ensinar um menino, para colocar na cabeça dele o correto. 21 anos. Ou seja, você não pode existir 21 anos, você precisa estar ali constantemente ensinando, repetidas vezes, falando as mesmas coisas. É um desgaste muito grande, emocional, físico, financeiro, psicológico, espiritual também, não é não? Mas precisa, se você tem uma intencionalidade. Pela 10ª vez que eu estou falando isso. Exato. E ainda não aprendeu. Essa é a mãe. O pai já se irrita, né? Então, Aí o pai fala assim: vai com a sua mãe. Que cobra da mãe. não, calma aí, você está falando dos maus pais. Vambora aqui. Olha que coisa interessante. E ainda, às vezes, a Analice falando aí, eu me lembrei de outra frase que a gente... Quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa para você? Não é? Ué, quantas? Tantas quantas forem necessárias. Mas já foi 1000. Se for mais 1000, vai ter que ser mais 1000. Eu já estou precisando falar. Mas geralmente criança, Na minha época, Isso. a gente estava sempre na terceira, né? Porque na terceira a batata já tinha assado, a gente ia. Não é mais fácil já dar lá o peteleco, 4, 3 minutos, acabou. É mais fácil para descarregar a raiva, claro que é. É mais fácil para a pessoa, porque a gente tende sempre a ir para o mais fácil, para o menos trabalhoso. E é isso o caminho que nós levamos em todas as áreas da nossa vida. Mas o que a gente está propondo aqui, irmãos, é um engajamento, não é? É uma proposta de ensino. E isso dá trabalho demais, isso desgasta demais, isso não tem resultado. Nessa geração que a gente precisa ver os resultados, nossa, é muito complicado. A gente desanima. Por que a liderança muitas vezes desanima de estar fazendo aquilo que ela começou a fazer tão bem intencionadamente? Por quê? Porque justamente não vê esse resultado, irmão. Isso é do ser humano. Eu estou pegando aqui Elias, eu falei para vocês de Elias em 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo número 19, verso 1 ao 7. Não é para ler, é só para vocês anotarem e ler em casa. Isso é tarefa de casa. Tarefa de casa. É para anotar. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 7. Elias aqui, eu vou falar sobre as causas do desânimo de Elias, o profeta do fogo, cheio de Deus, né? As causas. A primeira causa, a grande vitória ele não conseguiu, o reavivamento não veio. Quando ele desafiou os profetas, lembra de Baal e de Azera lá? 1000 parece no total, o negócio não foi? Um bocado, gente. Mas teve outro lá de Azera também, então juntando dá um bocado aí, dá mais do que o dobro. E aí o que acontece? Ele esperou que, irmãos, depois de uma ação dessa, imagine só, Elias e qualquer um de nós esperaria que depois de Deus mostrar o fogo caindo, ele mesmo, né? O fogo caindo do céu, ele matando todo mundo lá, os profetas, os desgramados, que atrapalhava a vida dele e desviava o povo. Já pensou? Se Deus assim, eu sou homem de Deus, e para que vocês saibam que é Deus de Israel e tal, e aí o fogo cai, consome o holocausto,
Diz agora: espalhem todo mundo, peixeira, torou todo mundo, matou todos aqueles falsos profetas. O que estava no coração de Elias? Agora o povo vai falar: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Até a rainha desgramada Jezabel vai se converter, e o rei Acabe ruim, ele vai agora dar uma direção a essa nação. O que acontece no outro dia? Nada. Pelo contrário, Jezabel disse: vou te pegar. Onde você for, como fizesse com os meus profetas, onde vou fazer assim contigo. Meu Deus. Então a grande vitória não veio, reavivamento não aconteceu. O fracasso em conseguir os resultados desejados, ele fracassou. Então o resultado não veio. Olha que coisa interessante, a semelhança de Noé, Deus deu uma ordem para ele: se prega que vai vir um dilúvio. Detalhe, nunca tinha chovido na terra. Olha, irmão, como é a nossa proposta. Ela tem uma adversidade enorme, porque vai contra tudo, contra todos. Mas se Deus disse para pregar, para fazer desse jeitinho, até a gente chega a duvidar, né? sim, até nós. É por isso que tem que ter a convicção. Então, se a gente não tem, aí fica difícil fazer qualquer coisa. O Batista duvidou, mandou perguntar para Jesus: pergunta para Jesus se ele realmente é o Messias. Mas por quê? Porque ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa que Deus nunca deu aquela expectativa a ele, que era justamente de ver o que ele esperava. O João Batista era que o juízo viesse, porque ele era pregador de juízo. Se você se converter, machado já está aí na árvore, na raiz. O machado vai passar, vai cortar todo mundo. Aí lá vem Jesus dizendo, né, que amava todo mundo e tal, tendo paciência com aqueles fariseus desgramados, com aquele povo obstinado, com aquela gente chupim, né? Ele só queria aproveitar das benesses e tal. E ele fala: não é possível. Enviou lá alguns discípulos: pergunta mesmo se esse camarada é o Messias que a gente está esperando. Foi isso que ele fez, foi? Pergunta lá, e chega lá um discípulo de João Batista: Senhor Jesus, o João Batista disse para perguntar se o senhor é mesmo esse Messias que tanto fala aí e tal, que ele também batizou o Senhor nessa esperança. E ele disse para o povo: esse aqui é o Cordeiro de Deus, esse aqui que vai tirar o pecado do mundo e tal. E aí Jesus disse: Senhor, vocês vão e falam para ele o que vocês têm visto aqui. Aos pobres João Batista disse: não era isso que eu esperava, não. Eu pensei que Deus já ia descer espada para todo mundo aqui e tal. Aí não foi. Jesus veio com o que, irmão? Com instrução, ensino, com muita perseverança e paciência, não é? Olhando para aquele lá de uma forma compassiva, tendo compaixão no coração. Senhor, olha aí a situação do povo, não impute o pecado a eles, eles não sabem nem o que fazem. É pura ignorância esse povo aqui, pura ignorância esse povo. Não foi isso que disse? Perdoa, eles não sabem o que fazem, são ignorantes, muito ignorantes. E Jesus, naquela paciência de mestre, aquela paciência de professor enorme, ele intercedendo pelo povo, insistindo pelo povo. É assim, amados, isso dá um trabalho danado, vocês não têm noção como que esse negócio é cansativo. E aí, a semelhança de Noé, e Deus disse: vai lá e prega que vai vir o dilúvio. Então já tinha esse negócio desfavorável, nunca tinha chovido na terra. Ele passa 120 anos pregando. Vocês têm noção que é passar 120 anos pregando, o povo zombando, ninguém seguindo ele, ninguém levando aquela proposta a sério, ninguém aderindo à sua proposta, todo mundo casando, se dando em casamento, é o que diz o texto, né? Levando a sua vida assim de boa. Não, isso aí está ficando caduco, já está louco. O que conseguiu no máximo aí foi sua família. Oh, louvado seja Deus, isso aconteceu isso com a nossa vida. Pelo menos a família a gente conseguiu, né? E aí daqui a pouco vem. Então a semelhança de Noé, a semelhança, aliás, do Elias foi o Noé. Então o fracasso que não conseguiu. Então primeiro a vitória não veio, realmente não aconteceu, a expectativa não foi, o resultado não veio, o desapontamento com os outros. Então ninguém aderiu, ninguém disse assim, hashtag tamo junto, Elias. Ninguém postou isso no Face, Elias, hashtag tamo junto, ninguém. Somos todos Elias, hashtag somos todos Elias, ninguém ficou desapontado. Não é possível, eu pensei que o irmão aqui ia... Ô, irmão, já passei isso várias vezes, vocês não têm noção, viu? Várias vezes, em várias ocasiões. Não estou falando só de ensino, não.
várias questões assim que eu, com todo o entusiasmo do mundo, e uns falaram, não, conta comigo, André, isso, tamo junto e não sei o que e tal. Na hora do vamos ver, irmão, era eu, Jesus, eu já passei isso algumas vezes e ainda passo. E o que acontece? Desapontamento com os outros, a autocomiseração, pena de si mesmo. Olha que coisa interessante. Então aqui é o desânimo que ele teve, né? Ele teve pena de si mesmo. Eu sou melhor do que ninguém, eu não tenho capacidade disso mesmo, eu não vou fazer nada disso mesmo, eu não sei o que, e Deus acha que me escolheu. O que ele fez não adiantou nada, não é isso? Então autocomiseração, que é o que a gente faz também, né? Isso é verdade, né? Ah, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Pô, a pergunta não é quem é você, a pergunta é quem é Deus na tua vida. Porque a gente quer ver resultado, né? Então aqui está as causas que fazem a gente desanimar. Ó, foi uma pregação de uns 4, 5 anos atrás. É a mesma coisa que a gente está falando, bate na mesma tecla. Eu estou perseverando na mesma mensagem. 4, 5 anos deve fazer esse trem aqui. Não tem nem um ano aqui, mas tá bom? Então, desânimo, ele desanimou. Sintomas de depressão. Clinicamente, hoje, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diagnostica isso aqui que Elias teve como depressão. Sintoma de depressão. Desejo de morrer. Isolamento. Complexo de inferioridade. Tudo aqui em Elisa. Depressivo, irmão, o profeta. Vocês acham que a gente vai ficar como? Vamos lá para o nosso intervalo? No final a gente canta uma música que é para ver se anima, tá? Depois disso,